Muito bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores que nos acompanham em casa, pela TV, pela internet, também aos colegas vereadores que remotamente acompanham esta sessão. Nós vamos dar início à reunião extraordinária da Câmara de Vereadores de Blumenau, do dia 26 de março de 2020. Excepcionalmente, esta sessão também está sendo realizada de forma remota em função do decreto do governo do Estado, em razão da situação de emergência frente ao coronavírus. Então, a Câmara de Vereadores de Blumenau ainda realiza, segundo o decreto do governador, até a próxima semana, assim que necessário, apreciando matérias relativas justamente a essa questão do enfrentamento ao coronavírus, sessões extraordinárias de forma remota. Nós vamos dar início, então, à sessão de hoje. Eu convido o vereador Almir Vieira, primeiro secretário desta casa, para fazer a leitura do expediente. Projeto de Lei Complementar número 1940, que institui o Fundo Especial para o Enfrentamento da Pandemia decorrente ao coronavírus Covid-19. Projeto de Decreto Legislativo número 1221, que declara estado de calamidade pública no município de Blumenau para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Nacional número 101 de 2000. A ordem do dia. Requerimentos do vereador Marcelo Barazol Lanzarin, número 268. Opa, desculpa. É, né? 268. Após ouvido o plenário, a constituição de comissão temporária especial para acompanhamento da situação fiscal e execução orçamentária e financeira do Fundo Especial para o enfrentamento da pandemia decorrente ao coronavírus. A ordem do dia. Essa, então, senhores, a matéria constante da ordem do dia. Eu solicito aos senhores vereadores, então, que registrem presença no sistema e nós vamos dar início, então, à votação das matérias constantes da ordem do dia em primeira análise, em segunda discussão e votação, a subemenda número 1 ao projeto de lei complementar 1940. Então, senhores vereadores que nos acompanham, aqueles que nos acompanham pela TV, nós temos um delay, mas a votação já está aberta. Calma, Léo. Usa o tablet. Tá bom? Vamos pegar o tablet. Ok, ainda aguardando o voto do vereador Alexandre Caminha, também do vereador Zeca Bombeiro, que já manifestou por WhatsApp a sua posição de voto favorável à subemenda número 1 ao projeto. O vereador Zeca Bombeiro já sinalizou seu voto favorável. Mas daí tu vai votar pelo... Vou até aguardar, porque nós temos tempo. O César está votando também, né, César? Já te...
Ok, vereador Zeca está sinalizando que está se conectando, nós vamos aguardar o seu voto. Pois é, só aqui, sem pegar isso aqui, ó. Não, é verdade. Ok. Subemenda aprovada e incorporada ao projeto, ficando prejudicada a emenda número 1. Vamos então, em segunda discussão e votação, a emenda número 2 ao projeto de lei complementar 1940. Vamos então, senhores, abrir votação a emenda número 2 ao projeto de lei complementar 1940. Aqueles que nos acompanham, os vereadores que nos acompanham em casa pela TVL, temos um delay ainda para receber o áudio e a imagem desta sessão, mas a votação da emenda número 2 está aberta. Oi. Isso. Então pede para puxar a imagem minha aqui de novo. Isso para abrir aqui em mim. Muito bem, senhores, apenas para esclarecimento de todos também, a emenda que estamos votando é a emenda que renumera a redação do artigo 6º como artigo 7º e dá a seguinte redação ao artigo 6º. O Poder Legislativo do município de Blumenau transferirá a quantia de R$ 1 milhão à conta do Fundo Especial com recursos provenientes do Fundo de Reserva para aquisição da sede própria da Câmara Municipal de Blumenau. Esta, então, a emenda número 2, emenda aditiva ao projeto de lei complementar 1940, que cria o Fundo Especial de Enfrentamento ao Coronavírus. Esta emenda, então, acrescenta ao projeto a previsão do repasse da Câmara de Vereadores de Blumenau no valor de R$ 1 milhão ao fundo. Esta emenda em votação, senhores. Emenda aprovada e incorporada ao projeto. Agora sim, senhores, nós vamos nos preparar então para a votação do projeto de lei complementar 1940,
de autoria do Executivo Municipal, que institui o Fundo Especial para o Enfrentamento da Pandemia decorrente ao coronavírus. Em votação, senhores. Ainda aguardando o voto do vereador Bruno Cunha. Também vereador Marcos da Rosa, vereador Silvio Zimmermann, vereador Ian Mantal. Ok, então, registrando voto sim do vereador Silvio Zimmermann, também do vereador Bruno Cunha, vereador Ian Mantal. Assim, então, com o voto favorável de todos os vereadores, aprovado o projeto de lei complementar 1940, que institui o Fundo Especial para o Enfrentamento da Pandemia decorrente ao coronavírus. Aprovado, então, e a comissão de redação final. Vamos... Agora, então, senhores, nós vamos apreciar a matéria de decreto legislativo de autoria da mesa diretora,
que declara o estado de calamidade pública no município de Blumenau para os fins do disposto no artigo 66 da Lei Complementar Nacional 1101 de 2000. Decreto este de calamidade em função da situação de pandemia decorrente ao coronavírus. Em votação, senhores. Ok. Nós recebemos a mensagem de alguns vereadores que estão tendo dificuldade da votação remota. Nós vamos reiniciar o sistema para que aqueles que estão tendo dificuldade na conexão possam participar da votação. Então, suspensa momentaneamente a votação do Decreto Legislativo 1221. Estamos reiniciando o sistema, agora sim, para que os demais vereadores também possam fazer a votação remota. Só reiniciando o sistema. Mas tu pode chegar aqui perto, porque está pegando lá. Ok, senhores, sistema reiniciado, então, aberta a votação para a aprovação do projeto de decreto legislativo 1221, que declara estado de calamidade pública no município de Blumenau.
Ok, registrando o voto sim, vereador Almir Vieira, vereador Bruno Cunha, vereador Jovino Cardoso Neto e vereador Marcos da Rosa. Sendo assim, então, projeto de decreto legislativo aprovado e a comissão de redação final. Nós temos ainda, senhores, como matéria constante da ordem do dia, em única votação, o requerimento número 268 para a constituição de comissão temporária especial para o acompanhamento da situação fiscal e execução orçamentária e financeira do Fundo Especial para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Então, a Câmara de Vereadores, na manhã de hoje, aprovou o projeto que cria o Fundo Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, com a sua emenda aditiva, que incluiu ao projeto a disponibilização de R$1 milhão por esta casa legislativa ao Fundo Municipal para o combate ao coronavírus, e também votaremos agora a constituição de uma comissão da Câmara de Vereadores que fará o acompanhamento, então, da aplicação desses recursos destinados ao fundo. Lembrando que o fundo, além de contar com recursos do Executivo Municipal, da ordem de R$1,5 milhão, recursos estes de fonte própria e também mais R$1 milhão da Câmara de Vereadores de Blumenau, o fundo constituído permite também a contribuição de entidades e pessoas físicas para o aporte de recursos financeiros no auxílio ao combate e enfrentamento à pandemia do coronavírus. Então, senhores, nós vamos fazer agora, em única votação, o requerimento número 268, que cria a constituição, ou melhor, que cria a Comissão Temporária Especial de Acompanhamento à situação fiscal e execução orçamentária e financeira do Fundo Especial de Enfrentamento à Pandemia. Em votação, senhores. Só informando, senhores, nós estamos mais uma vez reiniciando o sistema. Alguns vereadores ainda não conseguiram fazer a votação de forma remota, então aguardamos agora sim o sistema reiniciado para podermos abrir a votação. Peço um minuto de paciência aos colegas vereadores.
Ok, vamos então. Registrando o voto sim do vereador Alexandre Caminha, vereador Almir Vieira, vereador Bruno Cunha, vereador Jens Mantal, vereador Jovino Cardoso Neto, vereador Marcos da Rosa. Com isso, aprovada então a comissão especial temporária para acompanhamento da situação fiscal e execução orçamentária e financeira do Fundo Especial para o Enfrentamento à Pandemia decorrente do coronavírus. Aprovada, então, e a Diretoria Legislativa para providências. Esta sim, então, senhores, foi a reunião na manhã desta quinta-feira. Eu solicito aos senhores vereadores que permaneçam atentos, porque nós vamos encerrar a sessão e abrir uma sessão extraordinária somente para a redação final, votação englobada das redações finais dos projetos de lei complementar 1940 e 1221. Então, senhores, peço atenção aos senhores nos seus smartphones, que estaremos, então, encerrando a sessão a partir de agora e abrindo reunião extraordinária somente para a redação final dos projetos que acabaram de ser aprovados. Aberta, então, senhores, chamada para a reunião extraordinária somente para a redação final. Ok? Não. Vamos aguardar, desculpa, eu me precipitei. Nós vamos aguardar aqui, então. Peço um minuto aos vereadores que estão nos acompanhando pela TVL. O sistema está sendo reiniciado. Agora sim, a sessão extraordinária está aberta e solicito aos vereadores que acompanham remotamente que façam o seu registro de chamada na sessão. Ok. Senhores, nós vamos abrir, então, a sessão extraordinária somente para a votação englobada das redações finais dos projetos de lei aprovados na manhã de hoje. Apenas o vereador Bruno já nos encaminhou a mensagem que está tendo dificuldade na sua conexão
no sistema, mas já manifestou o seu voto favorável. Então, em votação, senhores, redação final dos projetos de lei número 1940 e 1221. Oi? Falta o Adriano só, né? Fechou. Ah, depois eu vou assinar. Ela trouxe xará já? Vou ver com ela. Ok, senhores, então, aprovadas as redações finais dos projetos de lei, registrando, o vereador Bruno Cunha manifestou seu voto favorável, projetos, então, aprovados e a sanção do Executivo. E promulgo o Decreto Legislativo 1163. Sendo assim, senhores, então, encerramos mais uma vez esta sessão remota da Câmara de Vereadores que apreciou na manhã de hoje a criação do Fundo Municipal Especial de Combate ao Coronavírus e também o decreto legislativo que decretou situação de calamidade pública no município de Blumenau em função da pandemia do coronavírus. Seria isso na manhã de hoje. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.